do Espírito Santo. Eu quero trabalhar algumas áreas da nossa vida, querido, falando um pouco como ser cheio do Espírito Santo, como trabalhar esta área dentro de nós. Vamos começar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Nós temos ali o tema principal dessa mensagem que Deus ministrou no meu coração, e eu creio que, em nome de Jesus, nós vamos ser essa igreja, e temos sido essa igreja, mas vamos nos tornar mais fortes agora, em nome de Jesus. Então a palavra diz, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, e até em Cabriúva, em nome de Jesus. Aleluia. Então vai ser na Macedônia, na Acaia e também aqui em Cabriúva. Eu creio, querido, em nome de Jesus, nós vamos nos tornar modelo. Para que isso aconteça, querido, nós sabemos que a história da igreja, sempre nós olhamos para aqueles grandes homens de Deus, que traz essa história para nós. E eu queria lembrar o nome de algumas pessoas aqui, né? Começando pela vida de Noé. Noé foi um homem que tinha uma característica dentro do seu coração. Ele tinha uma justiça dentro dele, né? Ele era justo, ele era íntegro e ele tinha comunhão com Deus. Então, ele tinha ali, se você olhar para Gênesis, capítulo 6, verso 9, ali o projetor vai ser mais rápido do que a gente. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, Noé tinha a obediência da palavra, ele tinha a obediência de viver uma vida em justiça, mas ele tinha uma comunhão com Deus. Ele, diante dos seus contemporâneos, ele era aquele homem que não olhava para as pessoas. Imagina, querido, eu fico pensando, né? Noé recebe uma palavra de Deus, e Deus fala assim para ele, constrói a arca. Se ele chamasse as pessoas para conviver com ele, falasse assim, ó, Deus mandou construir uma arca, aonde não havia chuva, aonde o que regava a terra era orvalho, não tinha temporal, não tinha o que aconteceu em Araraquara, como aconteceu entre ontem e hoje, lá que eles estão, né, estamos até em oração pela vida daqueles irmãos lá, que a cidade inundou, virou um problema sério lá, vai ter que até o governo, acho que do estado, o governo federal, ajudar aquela cidade. Mas na época de Noé, não existia chuva dessa forma. Como caminhar, querido, com essa integridade diante de Deus? Ouvindo algo e sabendo que Deus falou ao teu coração. Eu creio, queridos, que quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo, tem coisas que ficam uma particularidade para dentro de nós. Não dá para ser dividida com os outros, senão vão te chamar de doido. Vão falar, você está fora, né? Você não tem noção do que você está fazendo, você está fora da tua vida comum, isso não é normal. E às vezes, amados, nós precisamos entender esse ponto de vida dentro de nós. Como caminhar diante de uma palavra? Como caminhar diante daquilo que Deus fala conosco? Se eu sou cheio do Espírito Santo, é porque eu tenho essa comunhão com Deus, de entender, de ter facilidade. E Deus fala conosco. Deus usa as nossas vidas. Mas Deus usa na particularidade de cada um de nós. Ele não usa no modo ali de que é por atacado. Não, é no um a um. Cada um de nós temos ali a facilidade de buscar diante de Deus a nossa vida. Outro homem de Deus, que nós podemos também nos lembrar, Jó. Jó também tinha na sua vida justiça, só que ele era um pouquinho mais extravagante ali diante da presença de Deus. Além de ser íntegro, ele também era um adorador. Porque a palavra do Senhor, capítulo 1 de Jó, versículo 5, diz que Jó, ele chamava os seus filhos ali naquele momento, e diante das madrugadas ele oferecia holocaustos, segundo o número
pecados que talvez os seus filhos ali colocaram diante de Deus. Então, segundo a palavra, blasfemava contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia de uma forma específica? Não, ele fazia continuamente. Ele levava a vida sabendo daquilo que era mais importante para ele. Não era de uma forma assim, um dia ou outro. Não, ele tinha uma vida constante. Então, ser constante para ser cheio do Espírito Santo também é muito importante. Nós precisamos entender essa facilidade de trabalhar a nossa vida. Não é de vez em quando. Às vezes as pessoas falam assim, mas como ser constante? Cheio do Espírito Santo. E às vezes, amados, nós temos tantas armas poderosas para utilizar para nós, e não utilizamos. No momento que nós podemos colocar um louvor e adorar, e receber aquele louvor dentro do nosso coração, nós até passamos por desapercebido por aquilo lá, e não fazemos. Então nós podemos encontrar dentro de nós uma constância, e nós precisamos entender o que é real necessidade ao nosso corpo. Todos nós dependemos de algo. Jó, ele olhava para essa constância e falava assim, eu tenho que fazer. Ele era disciplinado a fazer aquilo lá. Ele era disciplinado a entregar aquelas ofertas, aquele sacrifício diante de Deus a favor dos seus filhos. Nós precisamos entender como a vida de Jó. Também outro que aprende e traz um conhecimento ao nosso coração é Daniel. Então, nós estamos vendo alguns personagens da Bíblia aqui que mostram algumas coisas. Noé, integridade, né? Falando um pouco sobre Jó, sobre um adorador, ser constante. E Daniel, o que ele era? Ele era um homem voltado à oração. Mas além da oração, querido, ele tinha outros atributos. Ele tinha fé e ele tinha coragem. Que há uma diferença muito grande entre fé e coragem, em atribuir a sua vida. Então, por mais que aqueles homens, né, nós podemos ver lá no capítulo 6 de Daniel, mas Hebreus 11:33, eu gosto de pegar essa parte de Hebreus que fala ali, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Então, nós quando olhamos para a nossa vida, nós precisamos entender como está a nossa vida, daquilo em que nós cremos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós colocamos como conhecimento diante de Deus. Querido, viver cheio do Espírito Santo é trazer a lembrança das coisas, daquilo que pode favorecer sobre a nossa vida. Não vai existir nenhum momento bom para nós buscarmos a Deus se nós não queremos. Não vai existir esse tempo, essa maneira, essa forma. É aquilo que nós precisamos nos esvaziar da nossa própria vida e buscar diante de Deus. E por último, querido, desses grandes homens de Deus, quero que você abra lá em Lucas, capítulo 17, Jesus falando agora aos seus discípulos, algo tão importante também, que ele demonstrou a vida daqueles homens. Versículo 1, disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, o que nós devemos fazer? Perdoar.
Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumentai-nos a nossa fé. Olha o que os discípulos pedem para Jesus. Ó, querido, eu acho que está muito difícil o que você está pedindo. Aumenta a nossa fé aí. E aí Jesus responde: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou ganhar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem e põe-te à mesa? É que antes não lhe diga: prepara-te a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradar ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quando vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus traz sobre a nossa vida a compreensão do que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Primeiro, arrependimento. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. O arrepender, o se prostrar, o se colocar. Outra forma que Jesus deixa bem claro nessa mensagem, de que nós podemos ficar cheios do Espírito Santo, é que se nós só estamos fazendo aquilo que nos pede, o que adiantaria? Se nós só caminharmos aquilo que colocam nas nossas mãos, aquilo que pedem até nós, o que adiantaria? A nossa posição, querido, diante desses homens, traz uma larga e extensa palavra ao nosso coração. Como meditar diante dessas situações para ser cheios do Espírito Santo? E olha, querido, ser cheio do Espírito Santo é poderoso, não é viver aleluiado, é viver cheio, é viver ali de uma forma em que as situações podem vir, os problemas vão alcançar o nosso coração muitas vezes, o diabo está aí pronto, ele está como 1 Pedro 5,8, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, e ele está tentando devorar as nossas vidas. Mas ao nosso redor, querido, estão os anjos do Senhor guardando e livrando a nossa vida de todo mal e de todo maligno. Ele tem guardado a nossa vida. A nossa vida é muito importante para Deus. Esses homens, todos eles, Jesus passou por perseguição e todos os outros. Jó perdeu tudo, Daniel foi lançado na cova dos leões, Noé ficou sem casa. E você nessa noite? Qual é o teu posicionamento hoje para olhar para a tua vida e falar para Deus: Pai, olha para a minha vida, eu não poderia estar mais cheio do Espírito Santo, daquilo que eu tenho feito? Não são pelos problemas, todos esses homens estavam cheios da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Eles não perderam porque passaram por opressão. Eles não perderam porque viveram situações que eles não queriam. Eles não perderam nada. Ao contrário, eles receberam muitas coisas no seu coração. Eles foram cheios dessas outras palavras que vieram: a integridade, a justiça, veio a coragem, veio tantas outras coisas. Eles foram fortalecidos por aquilo. Eles deixaram, por quê? Porque eles estavam cheios da presença de Deus. E queridos, todos esses homens que nós mencionamos, e talvez tem muitos outros na palavra de Deus, que nós poderíamos aplicar aqui, eram pessoas que estavam vivendo cheios da presença de Deus, mas olhando para um alvo, olhando, querido, para um lugar somente. Eles não murmuravam, eles não questionavam, eles não entravam ali em confrontos, mas eles tinham uma posição diante de Deus. Quando você olha para Noé, ele fala: eu tenho uma posição diante de Deus, eu vou fazer a arca. E todo mundo talvez
zombava, criticava. O mundo estava totalmente corrompido naquela época, mas ele permaneceu. Se você olha para a vida de Jó, você vai ver que ele perde tudo, ele perde a sua casa, ele perde a sua família, ele fica com a sua mulher, e a mulher dele fala assim, abandona o teu Deus e morra, acabou tudo. Porque ela era ruim? Não, porque já estava no fim. Mas ele estava ali perseverante, ele tinha um coração ainda no Senhor, ele sabia que a sua vida estava cheia ainda da presença de Deus, mas com chagas, com dores, com sofrimento. Mas ele estava ali, diante do Senhor, e ele sabia que ele poderia mudar a história da sua vida, da sua casa. Daniel é lançado, querido, em um fosso, onde existiam muitos leões, e com certeza com muita fome. Era a cova dos leões, eles guardavam os leões ali. E ali, queridos, lançado naquela cova, o próprio rei, se você olhar para a palavra, você vai ver ali no capítulo 6, o próprio rei tem compaixão de Daniel. Eu vou passar uma noite, Daniel, tentando arrumar uma maneira de livrar a sua vida. O homem não consegue, mas Deus consegue. O homem não conseguiu mudar aquela história, mas Deus mudou, reverteu aquela história. Pega Daniel foi esperneando para a cova dos leões, a palavra diz que ele foi jogado lá. Acho que pegaram ele como uma ovelha muda que vai ao matador e jogaram lá, E a palavra do Senhor diz que passou a noite, o rei continuou, nem dormiu, a palavra do Senhor diz. Mas pela manhã, o rei vai até aquela cova e fala assim, Daniel, vive. E o que Daniel fala? Eu vivo, meu rei. Porque Deus estava com ele ali. Nós brincamos com as crianças que Daniel ficou pela madrugada fazendo carinho na juba do leão. Eu acredito que Daniel sentou ali, e os leõezinhos ali em volta, com muita fome. Mas aí, aquele próprio rei, depois pega aqueles que condenaram Daniel com suas palavras. E o rei fala assim, que jogam eles agora na cova, eles e a sua casa. E a palavra do Senhor diz que eles nem conseguiram tocar no chão, de tanta fome que os leões estavam, que acabaram devorando eles, antes que colocasse o pé no chão naquela cova. Saiba, queridos, que a nossa vida cheia do Espírito Santo sempre vai envolver a nossa família. Ela não é particular só para nós. Você tem mais, não. A tua casa vai estar protegida, a tua vida vai estar protegida, porque se apresentou diante de Deus, porque se colocou diante do altar do Senhor, porque falou para Deus, eu estou aqui, enche a minha vida da sua presença, enche a minha vida da sua graça. Então, a nossa vida, querido, eu quero falar sobre 3 pontos principais desse texto, baseado lá em 1 Tessalonicenses, lá igual nós lemos. A vida com Deus, não só ela pode ser de palavras, mas sim de demonstração. Ela não pode ser de palavras. Eu conheço a Deus por palavras. 1 Tessalonicenses, voltando para esse livro novamente, você vê ali Paulo tratando essa área e mostrando ali para essa igreja. Versículo 2, a palavra diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você olha, querido, a primeiro ponto, quando nós falamos aqui sobre operosidade, produtividade.
Ser cheio do Espírito Santo, querido, ele não para. É algo que nós temos que continuar ali, colocando sobre a nossa vida, escrevendo a vida de Cristo dentro de nós, trabalhando o nosso coração dia a dia, deixando o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo não é só se manifestar o Espírito Santo na sua vida e sair lá fora, acabou, vida diferente, não. Cheio do Espírito Santo é você continuar vivendo, produzindo isso dentro do teu coração, colocando a sua vida em entrega, colocando a sua vida diante da presença do Senhor, trabalhando o seu íntimo, deixando gravadas ali na sua vida, nos nossos corações, a sua palavra, transformando a nossa vida, produzindo. Então, viver cheio do Espírito Santo não é só receber e pronto, é continuar tendo essa vida, é continuar sendo transformado, e a presença do Senhor, ela vai transformando dentro de nós, através do quê? Através do nosso comprometimento. Qual é o compromisso que você tem com a palavra de Deus? É só de falar a palavra, mas de viver a palavra não? Ou de se lembrar assim, puxa vida, estou fazendo errado, olha, falei algo que não deveria ter falado, tive uma atitude que não deveria ter tido. Deixar o Espírito Santo, porque você cheio do Espírito Santo, você tem um arrependimento. Então as tarefas que o Senhor vai colocando dentro de nós, elas se tornam importantes. Aquilo que o Senhor prometeu, e eu gosto de lembrar na vida de Abraão, Ele prometeu para a vida de Abraão, o que Ele ia dar para Abraão? Que Abraão seria para a humanidade? Pai de muitas nações. Era a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, mas Abraão tomou algumas atitudes diferentes. As suas tarefas não foram colocadas em ordem naquilo em que Deus havia falado com ele. E nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo, Deus vai colocando ali a cautela da nossa vida, por onde nós caminhamos. Ele vai dando um passo de fé, Ele vai colocando uma palavra dentro de nós, Ele vai tratando dentro da nossa vida, Ele vai tirando algumas áreas que não é tão importante, aquelas áreas que você sabe que vai doer no teu coração, e uma delas, querido, por incrível que pareça, que dói mais, é o orgulho. Arrancar o orgulho da vida de uma pessoa é tão difícil. É tão complicado mexer, muitas vezes nessa área. E Abraão, querido, não é que ele era um homem orgulhoso, mas Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela, e eu te mostrarei. Abraão leva o seu sobrinho junto. Diga parentela. Houve uma palavra para a vida de Abraão. Talvez ele não entendeu direito. E às vezes, amados, nós ficamos com essa voz dentro de nós. Deus falou, Deus prometeu, e aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre sobre a nossa vida. Mas Abraão não estava pronto. A vida de Abraão ainda não estava capaz ainda de ser transformada ainda por Deus. A demonstração que ele tinha não era somente aquilo que ele tinha escutado diante de Deus, aquilo que ele tinha dito diante de Deus. Eu lembro, em 97, uma mulher chegou até nós, na casa da mãe da Silmara, que nós estávamos lá, íamos subir para o monte orar. Ela olhou assim para mim, nunca mais vi essa mulher, nem conheço ela. Ela pegou as minhas duas mãos, falou assim, você é pastor? Eu falei, não, me converti em janeiro, isso era mais ou menos maio, abril, maio. Eu falei, não, você está errada, filha, eu sou um recém-convertido. Ela falou assim, não, você é pastor. E eu fiquei olhando assim para ela, eu falei assim,
amém, eu recebo essa palavra. Nem sabia o que eu estava recebendo. Mas se ela está falando é de Deus, aleluia, quem é Deus para mudar a história? E isso, querido, quando foi ordenado pastor, lá junto com o pastor Narciso, ali naquela sala, talvez nem se lembra disso. E eu falei, pastor, eu jamais, nem, assim, no meu melhor pensamento, pastor, eu pensei que eu ia ser pastor. Agora você está aqui, ó, na minha frente, falando que eu vou ser pastor, vou te ungir pastor. E aquilo lá veio, essa palavra, querido, porque aquilo que Deus promete, você não esquece. Poderia, as pessoas falam tantas coisas para você, você se lembra de todas elas? Não, mas aquilo que Deus promete, você lembra. Aquilo que Deus fala ao teu coração, sabe por quê? Porque é isso que fica cheio dentro de nós. Isso não cai na memória, no esquecimento, aquilo que Deus nos deu. Não, Ele já falou. Ele já disse, está comprovado, Ele abriu, Ele está fazendo a obra. Quem crê nisso? E aquilo que Ele faz, querido, Ele faz por completo. Ele não faz de uma maneira ali parcial, Ele faz por completo sobre a nossa vida. Agora, a produtividade de tudo isso e o comprometimento, já não é mais Deus. Ele já deu o comprometimento. Agora a tarefa dessa conquista se chama homem. Por isso que Abraão estava vivendo aquela situação. E passou anos e anos. E Sara não tinha ainda o filho da promessa. E não tinha ainda o filho da... Como que eu vou ser pai de uma grande nação, se nem herdeiro eu tenho? Por muitas vezes Abraão falou com Deus, referente a essa situação, até que um dia o anjo chegou na casa dele. Se você se recorda, aquele anjo fala, Sara, tua mulher, daqui a um ano, terá um filho. E a palavra do Senhor diz, o anjo, a palavra do Senhor diz que o anjo estava ali, e Sara riu-se dentro dela. A palavra não fala que ela deu uma gargalhada, que ela deixou o anjo escutar. O anjo fala assim, e a tua mulher está dando risada, mas vai acontecer. E aí Sara vai lá e fala assim, não, meu Senhor, não. Mas você deu. Porque Sara tinha mais de 100 anos já. A promessa, querido, sobre a nossa vida, ela vai vir, mas não pelos frutos daquilo que nós falamos somente por palavras, mas é pela nossa atitude, é pelo nosso comportamento. Perseverar. Se Daniel falasse assim para Deus, meu Senhor, eu tenho orado tanto por Jerusalém, por 3 vezes ao dia eu oro, e agora parei numa cova. Não, Daniel vai lá numa boa. Sabe por quê? Porque ele sabia da promessa de Deus sobre a sua vida. Um exilado se tornaria governador daquele lugar. Sempre Deus coloca a nossa vida em um patamar maior e poderoso. E também com a vida de Jó. Perdeu tudo, homem rico, tinha tudo, mas não era só por palavras. Capítulo 42 de Jó, a palavra do Senhor diz que Jó, diante da sua vida, agora em conflito, ele fala, antes conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Demonstração, produtividade, vida com Deus transforma a nossa vida. Nós precisamos ser cheios, querido, dessa operosidade, dessa produtividade que Deus tem colocado dentro de nós. Segundo ponto, a vida de Deus é capaz de transformar quando é feito com convicção. A palavra do Senhor diz que a fé sem convicção, ela não se torna poderosa na nossa vida. Ela fala assim, traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Está lá em Romanos.
Se você olha para isso, querido, você vê a convicção da nossa vida. Eu tenho uma convicção. E você sai daqui nessa noite, não, eu sou cheio do Espírito Santo. Quem é cheio aqui? Você é cheio do Espírito Santo, eu tenho convicção. Eu sei que, meu Deus, e ali, querido, a convicção é quando nós estamos passando pela enfermidade. E você pega todos os versículos da Bíblia. Hoje você pega o dicionário bíblico na internet. Olha que bênção. E fala assim, eu quero pegar todos os versículos bíblicos de cura. E você pega lá. E você somente, não precisa fazer uma oração. Pega aqueles versículos, coloca num papel bem grande e sai lá na tua casa com convicção, eu creio, e falando aqueles versículos. Deus vai mover o sobrenatural em nome de Jesus. Porque é convicção. Porque você está lendo aquilo lá crendo. Porque você está lendo aquilo lá, querido, transformando. Você está, na verdade, tendo ali na sua vida uma reação de dizer, eu não posso. Mas Deus pode mudar a minha história agora, em nome de Jesus. Deus pode mudar a minha vida. Deus pode transformar. Provérbios 22, 9, fala sobre a generosidade. O generoso sempre vai ser abençoado, querido. Ele sempre vai ser abençoado. Olha o que diz. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Nós podemos falar sobre pobreza sem ter nada, e também podemos falar sobre pobreza no sentido daquele que ainda não tem. Às vezes a gente fala assim, essa pessoa é pobre, mas não é de dinheiro. Ela não tem os recursos necessários que ela deveria ter. E às vezes, querido, na nossa vida, nós vivemos essa situação. Nós sabemos que temos, Deus já colocou nas nossas mãos, e a nossa vida ainda está sem convicção ainda de tomar a realidade e declarar diante do altar do Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem crê nisso? A Silmara fala assim, mas você vai comprar isso? Eu falei assim, eu vou. Mas tem dinheiro? Eu falei assim, eu não tenho, mas papai tem. Né? Falando sobre Deus Pai. Eu não tenho. Mas eu sei que meu Deus vai me dar. Mas eu tenho que ter convicção. Eu tenho que chamar a existência. Eu tenho que declarar isso sobre a minha vida. E sabe, amados, nós dentro de casa, nós temos que trazer essa existência para dentro de casa. Às vezes nós levamos a particularidade da nossa vida em alguns aspectos, entre marido e mulher, entre a educação entre pais e filhos, o relacionamento entre os filhos. Mas sabe, querido, o que demonstra mais dentro de casa, dentro da nossa vida e por onde nós andamos, é a convicção que temos, não é aquilo que conhecemos. Porque é aquilo que testemunhamos dentro do nosso lar. É aquilo que nós falamos, é aquilo que nós vivemos ali, não é só por palavras. Essas palavras não podem somente ficar ao vento, ela tem que ser demonstrada. Convicção. Por que você ensina o teu filho? Né, eu usei um exemplo, o Henrique estava perguntando para mim, pastor, eu vou falar alguns assuntos na célula, e aí eu dei um exemplo, que nós usávamos dentro de casa. Eu falei assim, se você olhar na Bíblia, você talvez não vai encontrar versículo bíblico, mas eu vou falar o que eu acho dentro de casa. Falei assim, nós educamos os nossos filhos. Na escola, nós sabemos que tem um monte de alegoria dentro da escola. Festa do índio, festa de não sei o quê, festa da bruxa, festa do... né, de tudo que você imaginar. Você sabe que existe isso. Tem algumas festas que você fala assim, essa daí, você não vai. Eu ia lá na escola e falava assim, essa daqui, querida, essa daqui não dá. Do Halloween aí, essa daí eu não vou deixar não. Né, mas... E nem a do carnaval também nós deixávamos. Falava assim, não, essa do carnaval também, essa daí também ela não vai não, eu nem vou mandar para a escola. Se você for fazer atividade a semana toda, então você vai dar atividade para mim aqui, eu passo para ela em casa, mas essa daí eu não vou mandar. Mas tinha outras comemorações que não tem jeito, ela tem que viver em um mundo. E eu estava explicando para o irmão isso. Eu falei assim, mas
todas as vezes, o que a gente fazia? Comprava muita fita de VHS, porque naquela época era VHS, né? Não era CD, não era YouTube, não era nada disso. Comprava o bolachão lá, colocava no videocassete, e aí era Diante do Trono, Cristina Mel, eu sei de todas as musiquinhas, querido. Eu sabia que a vaca podia voar, e tal, e era uma alegria. A gente ficava lá com ela lá. Pergunto se ela se lembra disso. Talvez algumas memórias, mas a vergonha que a gente passava era grande. Essa a gente não vai esquecer. Mas por quê? Para ter o alimento necessário para a vida dela. E falava assim, ó, por mais que você pode chegar lá e vai ter a festa junina, e todo mundo vai lá, né, brincar na festa junina e tal, mas nós falávamos para ela, isso não é bom. Mas às vezes, querido, nós precisamos deixar a criança caminhar muitas vezes, e ensinar e gastar tempo dentro de casa. Ter convicção daquilo que você segue, daquilo que você serve, daquilo que está em Deus. Amém, igreja? Por quê? Porque o maior bem e o mais precioso para nós se chama casa, família. Eu preciso estar cheio de Deus para ensinar. E isso, querido, é o futuro da igreja. É o futuro que Deus está preparando para nós. Cuidar dos nossos filhos. Por mais que venha na escolinha, teu filho deve estar na escolinha, recebendo uma palavra, sendo ensinado. Mas em casa, queridos, são as tarefas da casa. Isso é você que tem que fazer. Isso é você que tem que aplicar. O melhor discipulador do teu filho é você mesmo, pais. Pai, mãe, ter tempo. Eu falava que na adolescência tinha algum tipo de problema, trabalhando no banco, e às vezes estava lá, a Silmara enroscada lá, e eu ficava lá, não, vamos levar para o escritório, né? Vamos conversar. Ah, mas e o banco? E o banco espera, o banco não tem problema. Mas a minha casa é tão importante para Deus. Eu tinha uma certa flexibilidade de horário, eu podia fazer isso. Porque às vezes nós precisamos ter a convicção em primeiro lugar. Saber aproveitar aquele tempo, porque quando crescer, querido, nós temos que viver provérbios dentro da nossa vida. Ensina, Provérbios 22, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela ficar velha, não se desviará dele. Palavra de Deus. Inculcar a palavra de Deus. Declarar. Trazer essa vida de Deus para transformar, querido. Nós precisamos transformar. Não é da boca para fora. É cheio da presença de Deus. Amém? Porque quando vem os problemas, não é a cinta, a mangueirinha e tantos outros atributos que você pega e joga. Sabe o que é? Melhor do que ficar batendo é palavra de Deus. Senta aí que a gente dói mais do que você ficar muitas vezes ali fazendo outras coisas para ser rápido. Criança entra, chora, você sai nervoso para o outro lado e aleluia. Não, vamos chorar os dois juntos, mas vamos ensinar. Vamos transformar. Você quer transformar a sua vida? Quer transformar a sua casa, querido? Quer transformar a sua família? É através da fé, da palavra. E por último, querido, a nossa vida com Deus capacita a nossa vida a cada dia a ser treinado por Deus. Você sabe que você fazendo e tendo essas atribuições para a tua vida, você está treinando a si mesmo. Você está, eu falo, né, queridos, às vezes nós como pastores, líderes que temos aqui, que cuidam de outras pessoas, às vezes nós vemos aquele problema, eu falo assim, meu Deus, que é isso? Que situação? E aí eu tenho que orientar ela, eu tenho que treinar ela a sair daquela situação. Eu tenho que mostrar para ela muitas vezes alguma coisa que ela não está querendo enxergar, não está querendo ver. Mas eu tenho que treinar ela, sabe por quê? Porque essa própria mensagem para quem prega é a que se torna poderoso na sua vida. Você é treinado por Deus. Você é treinado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te enchendo, vai colocando palavras. Quantas vezes você sentou com alguém e tem que ensinar alguém? E aí vem aquelas palavras que você fala assim, meu Deus, é Deus que está trazendo isso. É Deus que está alimentando.
É Deus que está fazendo. E aí você é alimentado por aquilo. Queridos, quando nós somos alimentados por aquilo que nós pregamos, nós não caímos tão fácil na presa de Satanás e seus demônios. Preste atenção, querido. E olha para a palavra de Deus. E o poder de Deus se manifestará. E para encerrar isso, querido, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Ali, para encerrar, nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Dizendo assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em, diga bem forte, poder. No Espírito Santo. Então diga, poder. No Espírito Santo. E em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, diga glória a Deus, nós nos tornamos imitadores, no próximo versículo vai dizer, de Cristo Jesus, do nosso Senhor, cheio, diga cheio, do Espírito Santo, querido. Isso é poderoso para dentro de nós. Você quer algo maior e melhor para a tua vida? Não é ser treinado por outras coisas, é ser cheio do Espírito Santo. E as coisas do Espírito é o que nos torna